Diga o que quiser sobre o presidente ucraniano Vladimir Zelensky, mas o homem é um profissional consumado na arte de provocar indignação. Volte cerca de uma semana antes do lançamento deste episódio, e o presidente russo Vladimir Putin enfrentava um problema difícil. No sábado, 9 de maio, Moscou faria sua celebração anual do Dia da Vitória na Praça Vermelha para marcar a vitória soviética sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Infelizmente para Putin, a Praça Vermelha estava mais vulnerável do que nunca, em um ano em que drones ucranianos atacaram facilmente o território russo, inclusive a capital. Moscou já tinha informado que não mostraria equipamentos militares este ano, ao contrário de desfiles normais com tanques e mísseis balísticos. Poucos dignitários estrangeiros visitariam este ano, enquanto em 2025 Putin aproveitou o desfile com Xi Jinping da China e Lula da Silva do Brasil. A Rússia já havia tentado um cessar-fogo unilateral sem sucesso, enquanto a Ucrânia declarou seu próprio cessar-fogo dias antes. Viu a Rússia desrespeitar o cessar-fogo e bombardear um jardim de infância. Ela se deu credibilidade para ignorar o cessar-fogo russo, assim como a Rússia ignorou o próprio. A Rússia estava sem opções. O momento da verdade se aproximava e, com o desfile chegando, Vladimir Putin conseguiu cessar fogo com a ajuda do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esse foi o momento em que um mestre mundial em provocar indignação aproveitou a chance e fez uma declaração que virou manchete global. Eu decreto, por meio deste, a permissão para a realização de um desfile na cidade de Moscou, Federação Russa, em 9 de maio de 2026, fim da citação. O desfile da Rússia iria acontecer. Ele aconteceria sem violência, mas apenas porque Vladimir Putin precisou pedir a Donald Trump para que o grande e temido senhor Zelensky o deixasse fazer seu desfile em paz. Para muitos fora do país, a demonstração diplomática pareceu mesquinha. Algo que um líder estrangeiro grosseiro poderia tentar só porque pode, mas sem grande impacto. Ainda assim, a provocação de Vladimir Zelensky foi algo mais. Um momento em que Zelensky disse em voz alta aquilo que todos pensavam diante do mundo inteiro. Quando as tropas russas marcharam pela Praça Vermelha, já estava claro que a maré começava a virar no campo de batalha ucraniano. Zelensky pode ter jogado sal nas feridas da Rússia, mas elas já estavam lá e agora só pioram. O vídeo de hoje é patrocinado por Incogni. Acho que uma das coisas mais estranhas da internet é que completos desconhecidos podem saber demais sobre você sem motivo algum. Não estou falando das suas fotos de férias que você compartilha no Instagram. Você pode se pesquisar no Google e achar endereços antigos, telefones, parentes e sites de verificação de antecedentes, tudo público, certo? Isso não é apenas assustador, também é útil para golpistas, ladrões de identidade, perseguidores e qualquer pessoa com más intenções. Por isso, use o Incogni. Ele contata automaticamente corretores de dados e sites de busca de pessoas para remover suas informações pessoais online. Eles assumem o preenchimento de centenas de formulários de exclusão para você. O destaque é o plano Ultimate, que oferece remoções personalizadas. Basicamente, se você encontrar um site expondo suas informações, basta copiar o link, enviar para o Incogni e os especialistas em privacidade deles vão trabalhar para remover isso para você, o que sinceramente é muito melhor do que fingir que você mesmo vai fazer isso. Isso é mais realista do que fingir que você vai enfrentar 300 sites suspeitos numa terça à tarde, não é? Esse é o ponto. Ninguém pode te prejudicar se não te encontrarem. Recupere seus dados com Incogni. Use o código WARFRONTS no link e ganhe 60% de desconto no plano anual. É incogni.com/warfronts. E agora, de volta ao episódio de hoje. Antes de discutirmos como a guerra de Putin está se voltando contra ele, precisamos falar rapidamente sobre o desfile do Dia da Vitória e o impacto do decreto de Zelensky de que a Ucrânia não atacaria Moscou. Esse tipo de declaração é fácil de ignorar. Zelensky já mostrou o poder de atingir Moscou. Ele estava sob pressão política para aceitar o cessar-fogo e foi um pouco arrogante sobre isso.
simplesmente porque ele podia. Mas uma das coisas únicas e cronicamente subestimadas sobre o sistema político da Rússia, especialmente sob Vladimir Putin, é o quanto insultos como esse podem realmente importar. Bem abaixo da fachada da política estatal, a Rússia e sua elite têm uma tendência a agir conforme as regras da prisão, e alguém falar merda e sair impune deveria ser impensável. Mas não acredite só na nossa palavra. Veja pela resposta absolutamente furiosa dos 1000 blogueiros russos. Por exemplo, o perfil Donetsk Infantry afirmou: a vergonha do governo russo não é o ditador ucraniano emitir tal decreto, mas sim as autoridades que deixaram as defesas russas serem saqueadas e vêm implorando por um acordo desde 2014. Se você, ao se reunir com os líderes da Rússia, constantemente impede um exército em combate para não complicar as negociações, se faz grandes gestos e fornece gás e petróleo para aqueles que matam russos, será tratado como merece. Ou talvez o perfil Bluebeard. Como já disse, entrar no picadeiro com um palhaço profissional foi uma ideia estúpida desde o começo. Política de espetáculo é como respirar pelo nariz dele. É impossível superar os ucranianos nesse campo. Ou o perfil Two Majors, citando novamente. O desgraçado sabe como travar uma guerra de informação por um tapa desses na cara. Um ataque a Kiev poderia ser lançado agora mesmo. Aí tem o perfil do SHRG Rusk citando de novo. Isso é desnazificação ou desmilitarização? A gente não consegue entender. Depois tem os relatos da milícia da Novorossia, dizendo que depois de elevar esse indivíduo inútil, ou seja, Zelensky por 4 anos, agora deram a ele uma oportunidade perfeita para zoar e rir. Você está satisfeito? E tem o Lev Vershinin. Sinceramente, não lembro de outra humilhação pública assim. E por fim, embora a gente pudesse fazer isso o dia todo, a conta caiu para o número 8, os veteranos eles mesmos deram a oportunidade de serem zoados. No geral, o consenso é bem claro. Observadores de guerra ultranacionalistas que apoiam Putin consideraram a declaração de Zelensky uma tentativa tão evidente de humilhar a Rússia que a resposta ideal seria usar força esmagadora. Até agora, a Rússia não fez nenhum esforço relevante para retaliar ou salvar as aparências, e manteve o acordo de troca de prisioneiros 1000 por 1000, firmado no cessar-fogo. Depois, o próprio Putin apareceu no desfile, visivelmente abatido, aparentemente bastante angustiado em certos momentos, cercado por muito mais segurança do que o habitual e deixando o local o mais rápido que suas pernas permitiam assim que a marcha da vitória terminou. Mais atípicas ainda foram as declarações de Putin no dia da vitória após o desfile. Ao falar com repórteres, Putin sugeriu que o conflito na Ucrânia se encaminhava para o fim e mencionou o presidente ucraniano. Não como um cachorro ou como um nazista, mas como aspas, senhor Zelensky. Para Putin e observadores russos e internacionais, os acontecimentos do dia da vitória de 2026 seriam quase inimagináveis até um ano antes. Da retirada de equipamentos militares ao constrangimento sobre pedidos de cessar-fogo da Rússia, a preparação para o desfile refletiu parte da realidade que Putin evitou admitir publicamente. A Rússia ainda está envolvida com as forças ucranianas no campo de batalha, mas Moscou não tem meios para forçar Kiev a se curvar à sua vontade. Durante grande parte da guerra, com a Ucrânia sobrecarregada na linha de frente e carente de recursos, provocar Moscou assim seria impensável. Na maioria das fases da guerra, seria impensável que a Rússia ignorasse as provocações da última semana sem resposta substancial. Historicamente, Vladimir Putin tem sido incrivelmente resiliente a crises que arruinariam a carreira da maioria dos líderes. De desastres militares e ambientais mal administrados à estagnação econômica, sanções, apagões digitais forçados e muito mais. Mas não é nada certo que Vladimir Putin seja um líder capaz de deixar insultos dessa magnitude passarem impunes, sem revelar sutilmente que o imperador da Rússia está nu. Nossa equipe do War Fronts já conhece bem nosso público e sabemos que muitos que assistem a este episódio devem querer levantar alguns contrapontos. Primeiro, será que não estamos exagerando numa provocação pesada, mas sem impacto no resto do conflito? E segundo, será que realmente faz tanta diferença se Moscou não foi realmente atacada durante o desfile do dia da vitória? E terceiro, será que estamos caindo na mesma armadilha que tantos analistas ocidentais tentam evitar?
A mesma que apontamos em um episódio há poucos dias, onde as pessoas aproveitam até os menores sinais de fraqueza de Vladimir Putin e insistem de forma exagerada que sua queda está prestes a acontecer. Sobre isso, só podemos afirmar que você está certo em perguntar. Pois, se o problema fosse apenas que Vladimir Putin teve um dia da vitória ruim este ano, talvez isso nem fosse notícia. Mas o verdadeiro perigo para Putin, em um momento como este, é que uma única demonstração simbólica pode confirmar algo que o mundo, e especialmente os russos, já suspeitavam. E agora, antes de entrarmos mais a fundo na situação complicada de Putin, gostaríamos de tirar um momento para falar sobre o Frontes.co, que é nosso site premium, veículo de notícias em texto e referência para análise de conflitos globais. No Frontes, contamos com jornalistas premiados e especialistas para oferecer insights sobre guerras, tensões e geopolítica que moldam o mundo. Também trazemos episódios semanais exclusivos em vídeo, além do nosso boletim de sábado com histórias pouco conhecidas do mundo. No Frontes, oferecemos opções gratuitas semanais, como a newsletter War Fronts Weekly, sobre conflitos mundiais, enviada 2 vezes por semana. O melhor é que a assinatura do Frontes.co custa só $5 por mês ou 50 por ano. Veja o site e assine se gostar. Agora, voltando a Putin. Sob fogo. A situação de Putin internamente já piorava rapidamente antes dos eventos do Dia da Vitória de 2026. Um pequeno grupo de figuras de destaque do Kremlin havia começado a se manifestar publicamente contra Putin. E, até o momento em que este texto foi escrito, eles parecem ainda estar ativos. Para piorar a situação, centenas de russos comuns começaram a expressar suas próprias frustrações com Moscou nas redes sociais, sendo ocasionalmente interrompidos por apagões digitais forçados que só aumentaram ainda mais as tensões. Um número crescente de relatos sugere que a paranoia de Putin atingiu novos patamares, que ele tem vivido em bunkers e que teme um golpe palaciano ou até mesmo uma tentativa contra a sua vida. Falamos sobre as dificuldades internas de Putin em detalhes em um episódio na semana passada. Confira! Agora, os eventos do dia 9 de maio não vão reconquistar o apoio a Putin entre os cidadãos russos, ou mais importante ainda, entre a elite russa. O dia foi especialmente preocupante para Putin, pois reforça os problemas que enfrenta no campo de batalha. A luta da Rússia contra a Ucrânia sempre foi mais desafiadora do que o Kremlin esperava, mas desde o início deste ano, a Ucrânia começou a superar as capacidades russas de várias maneiras ao mesmo tempo. No próprio campo de batalha e dentro de algumas dezenas de quilômetros da linha de contato russa, a Ucrânia está em grande parte mantendo suas posições. Nos últimos meses, as forças ucranianas compensaram os pequenos avanços russos ao conquistar territórios em outras regiões, principalmente no sul, enquanto os russos avançam lentamente em Donbass. Mesmo ali, as forças russas avançam lentamente, enquanto no norte, especialmente em Sumy, capturam território de pouco ou nenhum valor prático. Eles ocupam áreas abandonadas que a Ucrânia não defende há meses, talvez para que os estatísticos do Kremlin tentem ganhar a batalha de narrativa sobre ganhos e perdas territoriais. Mesmo nas áreas onde as forças russas estão avançando lentamente, elas estão enfrentando outro problema, o famoso cinturão de fortalezas da Ucrânia. O cinturão de fortalezas, com posições fortemente entrincheiradas, foi criado para deter e conter um avanço russo, sendo esse seu objetivo principal. As tropas ucranianas, lutando de dentro do seu cinturão de fortalezas, possuem suprimentos, esconderijos e munição, principalmente drones, para impor pesadas perdas ao avanço russo. A Ucrânia lançou veículos terrestres não tripulados para combate em larga escala, mantendo mais soldados seguros, algo que a liderança russa não busca replicar. Para uma força de combate que está principalmente na defesa, como a Ucrânia, nunca é bom quando o inimigo está avançando, mas algumas inovações são melhores do que outras. A Ucrânia está impondo altos custos aos soldados russos durante o avanço. Ao ceder território, a Ucrânia direciona a Rússia para posições fortemente defendidas, restando às tropas russas avançar. Afinal, seus oficiais comandantes deixaram claro há muito tempo que valorizam mais a conquista de território do que o bom senso tático. A Ucrânia tem sido tão eficaz em atrair soldados para áreas de combate de seu interesse devido ao sucesso em média distância.
Lá, a Ucrânia está aproveitando tecnologia de drones muito avançada, modelos com IA que podem se guiar até um alvo de média distância e até realizar um ataque de precisão, se necessário, sem precisar de intervenção humana. Isso significa que esses drones não precisam enviar sinais aos operadores, tornando a tecnologia de interferência eletrônica da Rússia praticamente irrelevante. Esses drones conseguiram devastar as linhas de retaguarda russas, onde os soldados se preparam para avançar para a linha de frente, estoques de munição são acumulados e utilizados, e alimentos, remédios e outros suprimentos críticos muitas vezes ficam relativamente expostos. De acordo com avaliações recentes de vários especialistas em conflitos, a Ucrânia parece ser capaz de atacar tão profundamente o território controlado pela Rússia que consegue atingir a infraestrutura rodoviária e ferroviária que permite à Rússia sustentar a Crimeia por terra. Drones ucranianos atacam impunemente toda a região próxima ao Mar de Azov, comprometendo a defesa russa do Istmo da Crimeia. Um desenvolvedor russo de drones afirmou online que, após o sucesso ucraniano, a Rússia precisou limitar comboios logísticos em Donetsk, permitindo apenas 2 caminhões juntos por vez. Devido aos ataques persistentes a média distância, a Ucrânia impediu que a Rússia realizasse a ofensiva planejada para a primavera e verão como previsto. Não combatendo força com força, mas eliminando os apoios que permitiriam o sucesso da ofensiva. Assim, as forças russas na linha de frente ficaram mais reativas e buscam vantagens sempre que possível, tornando-se mais suscetíveis a armadilhas e posições desfavoráveis. Por fim, a longa distância, os ataques ucranianos à infraestrutura energética e ao complexo militar industrial russos continuam sem sinais de cessar. No Mar Negro, Mar Báltico e dentro da Rússia, refinarias e terminais de petróleo vêm sendo atacados repetidamente, incluindo alguns que já resistiram a vários ataques em poucas semanas. Centros de manufatura russos, fábricas de munição e linhas de montagem de armas também enfrentaram ameaça grave. Esses problemas se agravaram na preparação para o dia da vitória, pois a Rússia transferiu defesas aéreas de áreas remotas para Moscou e São Petersburgo. Essas defesas aéreas raramente protegiam as proximidades, mas eram essenciais para monitorar zonas onde drones ucranianos poderiam ser detectados rumo a alvos mais importantes. Nessa função, defesas aéreas remotas alertavam sobre ataques iminentes e diminuíam o número de drones nos enxames, evitando que os sistemas de defesa no destino fossem sobrecarregados. A Rússia apenas agravou seus próprios problemas em todas as distâncias. Quando a Rússia perdeu acesso ao Starlink meses atrás, Moscou perdeu muitas de suas capacidades de comunicação mais importantes no campo de batalha. Mas, após anos de corrupção, má gestão e projetos ruins, a Rússia não possui sistema alternativo para suprir essa lacuna. Quando a Rússia decidiu cortar o acesso ao aplicativo de mensagens Telegram, isso piorou ainda mais o problema para os líderes de unidades na linha de frente, que dependiam do aplicativo para se coordenar em situações críticas. E apesar de perdas quase incompreensíveis, a Rússia continuou tentando avançar. No dia 9 de maio, importantes rastreadores de fatalidades russas, como XR Medusa e Mediazona, relataram que 352 tropas russas foram mortas na guerra até o fim de 2025, segundo análise dos registros de inventário russos. O número exclui membros de grupos paramilitares, estrangeiros como norte-coreanos ou migrantes africanos recrutados à força, além de feridos, desaparecidos e prisioneiros de guerra. Ou seja, 352 mil mortes. Essa estimativa também não inclui nenhum dos combates em 2026, onde outras estimativas sugerem que a Rússia está perdendo cerca de 35 mil soldados por mês, superando as taxas de recrutamento desde aproximadamente o início deste ano. Em uma situação como essa, Putin poderia ter buscado algum alívio no resto do mundo, mas a geopolítica global simplesmente não está colaborando. Os ataques de longo alcance da Ucrânia contra alvos no Mar Báltico envolvem riscos. Neste fim de semana, o ministro da Defesa da Letônia, membro da OTAN, foi forçado a renunciar após 2 drones ucranianos vindos da Rússia destruírem contêineres de óleo ao cruzar a fronteira.
Destroços de drones ucranianos frequentemente caem em países da OTAN ao norte, mas esses casos não causaram incidentes internacionais. Em vez disso, essas nações deram um voto de confiança à Ucrânia, trataram seus operadores de drones com paciência e compreensão e reforçaram a ideia de que Putin não deveria ter iniciado essa guerra em primeiro lugar. Mesmo quando um drone marítimo ucraniano apareceu em águas gregas na semana passada, descoberto em uma caverna costeira por um pescador enquanto estava carregado com explosivos de alto poder, o drone foi detonado com segurança, sem nenhuma demonstração pública de frustração por parte do governo grego. A Ucrânia acabou de receber 90 bilhões de euros em financiamento da União Europeia e, como alguns blogueiros militares russos restritos apontam, esses 90 bilhões vão ajudar uma economia de guerra ucraniana que já sobreviveu muito mais do que o Kremlin havia previsto. Distante da Europa Oriental, a guerra no Irã parece prestes a explodir de novo e ainda sem solução. Se a Rússia tivesse exportado petróleo em grande escala e a preços altos como queria, a guerra prolongada poderia ter beneficiado muito o Kremlin. Porém, com os ataques de longo alcance da Ucrânia aos terminais de exportação, essa chance foi praticamente perdida. Em vez disso, a Ucrânia parece ter definido como meta que as exportações russas sejam neutras em carbono até 2027, e elas já estão bem encaminhadas para isso. Enquanto o Irã lida com outros assuntos, a liderança chinesa receberá o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta semana. Não se sabe o que resultará desse encontro, seja bom ou ruim para a Rússia. E quando, nesta semana, a Rússia sugeriu à Europa que o ex-chanceler alemão Gerhard Schröder fosse o mediador europeu nas negociações para acabar com a guerra na Ucrânia, os líderes europeus praticamente riram na cara da Rússia. Para Moscou, Gerhard Schröder era uma escolha segura, ex-líder alemão com fortes vínculos com Moscou, especialmente com empresas estatais de energia russas. Ele foi acusado pelo falecido líder da oposição russa, Alexei Navalny, de ser, abre aspas, pago por Putin. Por mais estranho que pareça, Gerhard Schröder pode ter sido uma tentativa genuína da Rússia de oferecer um certo nível de compromisso em um candidato que tem laços profundos com a Europa e também com a própria Rússia. Se a Europa teria aceitado essa ideia após Gerhard Schröder ser desacreditado por seus laços com Putin, é uma questão em aberto. Num cenário em que a Europa achasse difícil apaziguar Putin para negociar, Gerhard Schröder poderia ser um candidato viável a liderar as conversas. Os líderes europeus rejeitaram a ideia com entusiasmo. Não é coincidência que a liderança cautelosa da Europa tenha agido assim após o dia da vitória de Putin trazer sua maior humilhação. Juntando todo esse contexto, desde a desorganização da linha de frente da Rússia até a vulnerabilidade da retaguarda e o número impressionante de baixas entre as tropas, os eventos do dia da vitória da Rússia ganham um significado diferente. O Kremlin teve que tomar decisões difíceis que antes eram impensáveis. Guardar tanques, sacrificar outros alvos para proteger o espaço aéreo de Moscou e, quando Vladimir Zelensky esfrega a situação na cara da Rússia, apenas suportar. Aqui no War Fronts, nós não podemos ver dentro da mente de Vladimir Putin, graças a Deus. Mas podemos ver o homem que o mundo inteiro viu no dia 9 de maio. Um homem paranoico, exausto, envelhecido, que entende o perigo ao seu redor, mas que ainda não descobriu uma maneira de evitá-lo. Obrigado por assistir.